O problema é que nós passamos uma vida ouvindo mentiras desde a nossa infância. E o processo para viver a verdade é mais difícil. Por quê? Porque nós vivemos uma guerra de raciocínios. O mundo prega algo e nós praticamos outra coisa, porque o mundo quer falar, não, você não precisa de tudo isso. E os argumentos sofisticados, vem sempre alguém que tem, de alguma maneira, um laço. Nós ouvimos. Por quê? Porque muitas vezes começa dentro de casa os argumentos. Começa com pessoas que deveriam ser uma autoridade espiritual, mas não são. Tem uma autoridade, mas não pode ser mais a autoridade que conduz as suas decisões permanentes. Muitas vezes, uma mãe ou um pai que não tem a mesma fé é uma autoridade. Você honra pai e mãe, mas você tem que ouvir uma palavra, uma autoridade maior. (7 de abril), meu pai representando, a plenitude, representando a perfeição, é o número 7, Senhor, depois de uma santa ceia, meu Pai, tão poderosa, tão gloriosa, com palavras, meu Pai, tão profundas, Senhor, que nós literalmente necessitamos integralmente da Tua ajuda para nós entendermos essas palavras. É impossível, meu Deus, se não for de maneira revelada. Que não traga, meu Pai, somente um conhecimento, mas um entendimento, meu Deus. Um entendimento prático para a nossa vida. E eu peço, meu Deus, que cada um receba, Senhor, este poder, esse Espírito que revela, meu Pai, de maneira revelada. Meu Deus, que esta pessoa ela venha discernir a palavra, meu Deus, e não somente ler a Bíblia, mas permitir que a Bíblia o leia, Senhor. Meu Deus, que nós possamos ser lidos pela Tua palavra. Nós não queremos somente, meu Deus, ser teólogos derrotados, mas sim, meu Deus, conhecedores de uma palavra que vivencia, Senhor. Uma palavra, meu Pai, para viver, para praticar, meu Pai, para viver uma vida abundante, Senhor. Que nós possamos mudar a nossa vida através da Tua palavra, porque é somente a Tua palavra, de maneira revelada, que muda a nossa vida. E que cada um, meu Pai, possa ter esse entendimento da palavra revelada. Receba o entendimento da palavra revelada, o Espírito que revela, que discerne, que abra a sua mente, que abra o seu entendimento, que escamas venham cair, que a sua mente seja expandida, como o dunamis que gera essa dinamite, essa explosão na tua mente. Eu abençoo a sua vida, e você veja que toda carga, todo peso, toda ansiedade, ociosidade, toda angústia, depressão, tristeza, raiva, ódio, que está tomando o seu coração, tomando a sua vida, seja arrancada neste momento. Veja esse peso sendo arrancado neste momento. E você podendo ter a revelação, você podendo ter a paz, o entendimento da palavra que vem de Jesus Cristo na sua vida. Eu entrego, meu Pai, esta reunião em Tuas mãos. Meu Deus, que nenhum de nós, meu Deus, venhamos ter a pretensão de ser conduzidos, mas permitir ser totalmente, meu Pai, conduzidos, mas não conduzir, meu Deus. Não querer, meu Pai, conduzir, meu Pai, o entendimento, mas permitir que Teu Espírito conduza o nosso entendimento. Que cada um, meu Pai, esteja aberto para mudanças. Meu Deus, que o Senhor gere este quebrantamento já no início desta reunião, por favor, meu Deus. Que o Senhor nos ajude a ter uma grande reunião, uma grande palavra. Que nós venhamos aqui, meu Pai, sair daqui cheios e tomados pelo Teu Espírito, com decisões claras e permanentes,
Em o nome do Senhor Jesus, nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, você é mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. E eu posso tudo, tudo, naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Repita comigo, eu bebo da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio nisso, em o nome do Senhor Jesus. Diga muito boa noite para você. Estou feliz em te ver. Tá com um cara que tem testemunho escondido, fala para essa pessoa, você tem testemunho que você não contou ainda? E essa pessoa responde, não tenho mesmo, pela fé eu já tenho muitos, e vou contar ainda hoje, em o nome do Senhor Jesus. Nós cremos numa noite de testemunhos, em nome de Jesus. Pode sentar por um momento. Guerra de raciocínio. Demolição de fortaleza. Repita comigo, guerra de raciocínio. Eu vejo quantas palavras nós recebemos num domingo de ceia, independente se for uma ou se for 10. São palavras de vitória. São palavras de cura, de libertação, de motivação. São palavras de paz, de alegria, de força, de prosperidade. São palavras de fama. São palavras de autoridade. E por que nós não recebemos essas palavras? E já no primeiro momento que ela chega aos nossos ouvidos e desce ao nosso coração, ou pelo menos deveria descer, nós já não mudamos de maneira direta, de maneira permanente. O arrependimento é um ato contínuo e nós vivemos uma guerra de raciocínio. Repita comigo. E conhecerão a verdade. Que verdade é essa? Repita comigo. A verdade que provém, que sai da palavra de Deus. Repita comigo. A palavra de Deus é a única verdade. Então, se ela é a única verdade, todo o resto já se torna mentira. Não tem como simplesmente eu ouvir uma palavra e ela ficar no mesmo lugar que ela chega. Senão ela se torna uma informação. Repita comigo, eu preciso de formação. Você não precisa de mais uma informação. Você precisa ser formado. Você precisa ser mudado. Você precisa ser transformado. E você só consegue ser mudado, renovado, transformado, formado, através da palavra de Deus. Não tem outra maneira. Se você vive uma vida ouvindo mentiras, a partir do momento que você ouve, você escuta, você lê, você acredita, repita comigo, cri, por isso falei. Eu cri. E é por isso que eu falei, é por isso que eu liberei. E quando eu creio e eu libero e eu acredito, isso acontece. E não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus está dizendo isso. Deus creu que a partir do momento que ele diz, falasse, haja luz, haveria luz. E ele nos deu este poder. Jesus disse em Mateus 28, foi-me dado toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Então toda a autoridade foi dada a ele. E Jesus também diz, farão obras iguais ou maiores do que a minha. Então você tem autoridade. Repita comigo, eu tenho autoridade. Ponto. Isso é uma coisa que a gente não se discute mais. A gente não discute. Você não discute com você mesmo isso. Você não vai mais criar uma guerra de raciocínio a partir desse momento que você está me ouvindo. Você tem autoridade. Se você não usa, é outros 500. É interessante que muitas vezes nós vemos, por uma mídia distorcida, por um judiciário, muitas vezes corrompido, você vê a polícia perdendo a autoridade, mas a autoridade ela tem.
mas não usa. Porque muitas vezes tem outros fatores que roubam a autoridade. Você chega nos Estados Unidos, eu vi esses tempos um vídeo que o policial, ele disparou, atirou dentro do carro, a pessoa estava dentro do carro, 5 policiais dispararam dentro do carro, porque a pessoa não saiu. Eles fizeram por alguma autoridade que foi autorizada, e ele permitiu, que não teria consequência, porque ele acreditou que isso era a maneira correta de lidar com essa situação, e eles praticaram essa autoridade. Se nós temos autoridade, e não estou dizendo sobre o que é errado ou certo aqui não, tá? Não sei o contexto, e eu estou dizendo, fazendo essa comparação paralelo com o Brasil e com os Estados Unidos, que nós vemos. Lá você não desrespeita uma autoridade. Você tem que obedecer, porque eles são uma autoridade. E aqui muitas vezes você vê pessoas, dependendo do lugar, policiais entrando em lugares e toda a população batendo policial, jogando pedra, não respeitando a autoridade. Mas nós possuímos essa autoridade. E você precisa acreditar que essa autoridade lhe foi dada. Jesus recebeu toda a autoridade. Ele nos deixou o Espírito Santo que nos dá autoridade. Se você não pratica a autoridade, isso é uma questão sua e não uma questão de Deus. Porque a palavra de Deus, através de você, ao ouvi-la, ao repetir ela, como Josué 1:8, mantendo as palavras saindo pela sua boca e as palavras sendo repetidas, descendo ao seu coração, a partir do momento do processo de repetição, processo pedagógico, você vai repetindo, aquilo vai entrando. É como um copo de café, você vai jogando água, daqui a pouco só vai ficar água. Então você precisa encher o seu copo de água. Até todo líquido que não é puro, não é transparente, saia e só permaneça aquilo que realmente é necessário para uma vida abundante e vitoriosa. E o que vai ficando? Vai ficando só a verdade. O problema é que nós passamos uma vida ouvindo mentiras desde a nossa infância. E o processo para viver a verdade é mais difícil. Por quê? Porque nós vivemos uma guerra de raciocínios. O mundo prega algo e nós praticamos outra coisa, porque o mundo quer falar, não, você não precisa de tudo isso. E os argumentos sofisticados, vem sempre alguém que tem, de alguma maneira, um laço. Nós ouvimos. Por quê? Porque muitas vezes começa dentro de casa os argumentos. Começa com pessoas que deveriam ser uma autoridade espiritual, mas não são. Tem uma autoridade, mas não pode ser mais a autoridade que conduz as suas decisões permanentes. Muitas vezes, uma mãe ou um pai que não tem a mesma fé é uma autoridade. Você honra pai e mãe, mas você tem que ouvir uma palavra, uma autoridade maior. A própria situação, quando Jesus estava falando com as pessoas e os discípulos, a mãe, a irmã e os irmãos chegaram e avisaram Jesus, ó, sua mãe está lá. Ele só fez esse questionamento, olha, quem é a minha mãe, a minha irmã e os meus irmãos? Para muitos falariam que é uma ofensa. Iriam até querer, como se diz, né, cancelar Jesus. É ou não é, pessoal? Não, mas você passei uma vida inteira trocando a sua fralda, te dando de comer, agora você vai me tratar assim, Jesus? É assim mesmo que quer agir? Você está me desonrando. Jesus somente respondeu, esses são minha mãe, minha irmã e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Agora chegou num tempo que agora ele estava sobre uma outra autoridade, porque agora ele acreditava na autoridade que ele possuía e no Deus que o chamou para um grande propósito, porque ele já sabia, agora era o momento de ter autoridade, como diz ainda, como eu acabei de falar em Mateus 28,
Foi-me dado todo o poder e autoridade sobre os céus e da terra, agora vão e façam discípulos. Está desse jeito. A primeira coisa da autoridade sobre os céus e da terra não é curar, não é libertar, é vão e façam discípulos, está no versículo. Nós precisamos discipular as pessoas e mostrar que elas possuem autoridade. Nós precisamos mostrar para as pessoas, você precisa ter autoridade, você precisa ser tomado por esta verdade. Qual é a verdade? A verdade de Jesus Cristo. Porque Ele é a verdade, Ele é o único caminho, Ele é a única vida. Então as pessoas precisam acreditar nesta verdade que te dá autoridade sobre os céus e sobre a terra. Que abre porta e fecha a porta. E a porta que você abre, se Deus, obviamente, estiver alinhado com a direção, ninguém pode fechar. E a porta que fecha, ninguém pode abrir. Porque foi te dado o poder, foi te dado a chave. Você tem a chave. Você tem autoridade. E você só vai possuir essa autoridade e praticar essa autoridade se você conhecer a verdade. Por quê? Repita comigo. A verdade é a única maneira de eu me libertar. Não tem como essa cela abrir se não for através da verdade que é proveniente da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar a verdade. E se você não ouve, se você não escuta, você vai ser guiado por argumentos sofisticados provenientes do diabo. Porque a Bíblia diz o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. E muitos estão perecendo porque não têm argumentos melhores do que o diabo. O argumento que o diabo usou contra Jesus no deserto, na tentação, foi bom. Mas Jesus tinha o contexto do argumento. As pessoas, pelo problema que as pessoas não têm a profundidade da palavra de Deus, elas só ficam com o texto e não lê muitas vezes o contexto, não tem revelação da palavra. E quando alguém pega um versículo e ele quer usar somente esse versículo, para o quê? Te mantém na posição do derrotado. Muitas igrejas inclusivas usam somente o Deus amou o mundo e fica só nisso. Ou seja, você não precisa de mudança. Pega o evangelho e você joga na lata do lixo. Porque você só precisa de um versículo. Ouvindo pessoas falarem, que se diz pregadores, falando, não, porque eu tirei o Levíticos da minha Bíblia. É tanto argumento e as pessoas acreditam porque simplesmente não querem mudar, porque preferem ficar na mentira, porque não quer renunciar a nada, não quer mudar. E não adianta, evangelho é transformação. Repita comigo, Deus me aceita. Ou melhor, Deus me recebe, mas não me aceita como eu estou. Receber, ele sempre vai receber. Quer um exemplo? O filho pródigo. O pai recebeu ou não recebeu? Mas o que ele fez? Mudou a roupa, botou anel, botou sandália. É ou não é? Ele quer mudança. Para você sentar à mesa neste banquete, precisa ter vestes limpas, botar as sandálias, botar o cinto, botar o anel. Para nós sentarmos na mesa, precisa mudar coisas. E repita comigo, sempre começará na mente. Ontem a bispa ela trouxe a mensagem de Jabes. E é fantástico isso. Porque Jabes já nasceu num contexto que o nome dele gerou o caráter de Jabes.
E ele poderia ter a mesma história, talvez, de todos os outros irmãos dele, porque a Bíblia não diz que outro irmão foi destaque, mas Jabes foi. Ele foi o mais ilustre, ele foi o mais respeitado. Depende da versão, ele foi mais ilustre ou foi mais respeitado. Mas ele entendeu que coisas simples arrumam coisas difíceis. Coisas simples sempre vão arrumar coisas complicadas. Não é coisas complicadas arrumam as coisas simples. As coisas simples sempre geram mudanças para as coisas complexas, coisas complicadas. Uma oração simples, rápida, objetiva, sincera, e ele cria, mudou o destino dele. Jabes já começa. Nós conhecemos Jabes pelo final dele, não pelo início dele. Porque é assim que o Senhor quer te conhecer. E assim o Senhor quer que você trabalhe para ser conhecido. Que as pessoas lembrem do seu final, mas um final vitorioso. Um final de vitória. Já começamos a conhecer Jabes, não por aquilo que ele nasceu, mas como ele morreu. Amém. Então, o seu contexto inicial pode ter começado a partir de um causador de dores. Talvez uma repetição de história de uma família imoral, de uma situação difícil, vícios, contexto de mentira, de procrastinação, de quebra de aliança, de quebra de princípios. Várias situações você pode ter nascido debaixo de um jugo, de uma canga, de uma escravidão muito pesada. Mas a partir do momento que você acreditar que coisas simples, pequenas, resolvem coisas grandes, complicadas e complexas, você vai entender que o Evangelho é simples, não é difícil. Nós complicamos aquilo que é simples. Nós complicamos aquilo que é muito simples de ser praticado. Você precisa simplesmente entender que eu não consigo equilibrar o mundo e a minha fé no mesmo altar. Deus só vai aceitar você 100%. Quando você 100%, você 100% integralmente você acredita na verdade. Porque se você não acreditar na verdade ainda, você vai deixar o 0,1 dominando as suas atitudes, as suas ações, as suas reações. Você não pode permitir isso. Jabes, ele entendeu, ele orou, e o final do segundo versículo, que fala sobre Jabes, que eu acho que é o 10 ou 11, e diz, e Deus atendeu o seu pedido, ao 10. E Deus atendeu o seu pedido. Jabes, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Nós não precisamos pensar, nós precisamos ler. Porque quando nós pensamos, nós conjecturamos, muitas vezes nós cometemos atos impensáveis que eu vou gerar um problema para a minha vida. Eu vou te dar 2 exemplos. Coloca primeiro a palavra de Saul. O que você fez? Perguntou Samuel. Saul respondeu, quando viu que os homens estavam se dispersando, repita comigo, quando vi que os homens estavam se dispersando e que você não veio na hora marcada, 2 pontos. Uma situação que me gerou uma incredulidade, você não confiou em Deus, você acreditou que ali que estaria a fonte da tua vitória, é através dos homens e não de Deus.
quando eu vi uma situação saindo do controle, e que você não veio na hora marcada, e muitas vezes acontece isso na nossa empresa. É ou não é? Quando eu estou vendo que eu não estou conseguindo pagar essa conta, e quando Deus não chegou na hora marcada, ainda é 5, é 4,59, é 5,59, é 17,59, e Deus não chegou ainda. Espera aí, deixa eu ligar que eu preciso resolver esse problema. Liga para o banco, liga para a agiota, liga para a financeira, faz um escarcéu. E que os filisteus estavam se reunindo em Miquimás, já chegou a mensagem de alguém cobrando. Olha o contexto. Repita comigo, pensei. Esse é o problema. Nós pensamos, e nunca é para pensamentos de vitória, é sempre pensamentos de derrota. Porque você precisa ouvir, ler, acreditar na palavra, você não precisa pensar. Quando nós ficamos conjecturando, nós cometemos e nós criamos esse mundo. Agora os filisteus descerão contra mim. Ele já determinou o final da história. Nos seus pensamentos, os filisteus havia descido contra ele, sim ou não, pessoal? Já tinha descido aqui? É óbvio que não. Está aqui, ó. Agora os filisteus descerão. Agora eu pensei, eles descerão contra mim em Gilgal. E eu não busquei o favor do Senhor. Então me senti obrigado a oferecer o holocausto. Nós sempre vamos para o caminho mais fácil. Porque obedecer a Deus integralmente é mais fácil do que sacrificar a Deus integralmente. Já parou para pensar? Que muitas vezes a obediência integral é muito mais difícil. Por quê? Porque uma pessoa que sacrifica não necessariamente vai ser uma pessoa que obedece 100%. Mas uma pessoa que obedece a Deus 100%, ela sempre será uma pessoa que sacrifica. Outro exemplo, coloca para mim em Gênesis 20. No dia seguinte, Abimeleque levantou-se bem cedo, chamou todos os seus servidores e lhes contou o que havia acontecido. E eles ficaram com muito medo. Em seguida, Abimeleque chamou Abraão e disse: veja o que você fez, que mal lhe causei, para que você fizesse cair sobre mim e sobre o meu país a culpa de um pecado tão grande. Isso não é coisa que se faça. O que você, repita comigo, o que você estava pensando? O que você estava pensando quando fez isso, Abraão? Você está brincando, Abraão? Ele destruiu um país, por quê? Eu boto um 11. Abraão respondeu: eu pensei que neste lugar ninguém respeitasse a Deus e que me matariam para ficar com a minha mulher. Eu pensei. As pessoas sempre pensarão nas mentiras. E é sempre assim a guerra de raciocínio. Para te fazer cometer loucuras. Para te fazer, Abraão ia destruir toda uma nação. Saul, ele perdeu todo o seu reinado, porque pensou. Você não precisa, porque sempre quando nós começamos a pensar através do medo, nós cometemos erros. Você precisa ficar com aquilo que a palavra de Deus te direciona. Porque nós, quando começamos a conjecturar através de um medo, de uma pressão, nós cederemos as nossas decisões em cima da pressão. E nós tomaremos decisões em cima de pressão. E nós não manteremos aquilo que nós sabemos. Você precisa ficar com aquilo que você sabe, não aquilo que você está sentindo. Porque os sentimentos não são mentirosos. O seu coração é um coração enganoso. Você não pode ficar com sentimentos. Você não pode ficar conjecturando, porque muitos estão numa guerra de raciocínio e não saem do lugar. Porque não ficam com aquilo que ouve, mas sempre ficam com aquilo que vê ou aquilo que sente.
Você precisa ficar com aquilo que você sabe. O próprio Jesus, quando chegou em Tomé, ele disse: feliz aqueles que creram sem ver. Você não precisa tocar para acreditar e ver, para botar o dedo ali para acreditar. Você precisa crer. Você precisa crer, porque simplesmente a palavra, ela sempre, os resultados vão acontecer sempre de maneira antecipada com uma palavra liberada. A palavra é liberada, eu preciso crer para ela se tornar visível, palpável, tocável, tangível na minha vida. Você sempre precisou ouvir, crer, e depois vai chegar no momento que você vai precisar vencer as suas fortalezas e acreditar que em cima da palavra de Deus eu posso sair do barco e posso andar sobre as águas. Bispo, é o mar, está no meio da tempestade, que loucura. É por isso que as pessoas não tomam atitudes mais corajosas, porque está olhando para a natureza, que automaticamente vão acontecer na vida de todas as pessoas, mas você está falando com o detentor e tem um poder sobre a natureza, o poder, aquele que tem o poder sobre os céus e a terra, e nós ficamos pensando que na minha vida acontecerá a mesma coisa que acontece na vida de todo mundo. Qualquer outra pessoa que saísse do barco iria afundar, mas não aquele que tem uma direção, uma autorização, uma liberação de Jesus Cristo. Se você tem uma liberação, se você tem uma direção, Ele é o detentor da natureza. E Ele pode fazer que o mar se transforme num cimento. E foi o que aconteceu. Ele pisou e ele não afundou. Porque ele creu naquele que liberou. É através da palavra revelada. E não da normalidade da natureza. O mundo pode estar falando: não invista, não tome uma decisão como essa, retenha, guarda dinheiro, olhe o preço das coisas. Você não pode mais ouvir coisas que não agrega, mas desagrega. Você não pode mais ouvir coisas que gera a divisão ao invés de união. Você não pode ouvir coisas que geram briga ao invés de um laço, uma aliança, né? O amor. Você não pode ficar sendo cheio de notícias que vêm mesmo para te confundir ou para te levar a atitudes de velho homem. Seja inteligente, desligue, apague, se afaste, fuja da aparência do mal. A Bíblia nos ensina isso. Porque a facilidade, ou melhor, a dificuldade do acreditar na verdade vai ser mais difícil. A energia você vai gastar muito mais energia em combater uma mentira com a verdade que chegou na sua mente, nos seus ouvidos, do que você se afastar em algo que você, à distância, você já vê que é uma mentira. Eu não posso andar com pessoas que vão me contaminar. Eu não posso ver programas que vão me contaminar. Eu não posso me relacionar com pessoas que vão me contaminar. Eu não posso olhar para coisas que vão me contaminar. Você precisa ouvir a palavra de Deus, a única pura verdade que é proveniente da palavra de Deus, as mensagens que vêm da palavra de Deus. Nós ouvimos palavras desde a parte da manhã, falando de Josué, nós ouvimos na parte da manhã, depois ouvimos as 5 palavras, ou melhor, as 7, 8 palavras que nós ouvimos à tarde. É tantas palavras. E o que fica quando nós chegamos em casa e ouvimos uma notícia, ou vamos no mercado e vemos o preço das coisas, ou muitas vezes uma situação, uma notícia ruim chega na minha vida, eu estou ficando com a decisão de Saul.
vendo que eles estavam se dispersando, e você não havia chegado na hora marcada, eu fui obrigado, eu tive que tomar uma decisão pelas circunstâncias. Você não toma uma decisão pelas circunstâncias, mas é pela fé. Quantos de nós estamos tomando decisões de retrocesso? Você está retrocedendo, porque você não está tomando uma decisão única, que provém da palavra de Deus. Quando nós lemos aqui, abre sua Bíblia, 2 Coríntios 10, versículo 4. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano o raciocínio humano, e acabar com os falsos argumentos. Usamos as armas poderosas de Deus. Usamos as armas poderosas de Deus. Deus quer que você use as armas poderosas dele. A palavra de Deus. Os versículos, as mensagens, as direções. A vida. Quando você lê a palavra de Deus, você é tomado por uma vida, uma energia. Parece que você se conecta, né? É como você conectar o celular na tomada. Você vai se enchendo da palavra. O mundo vem para ele te colocar, o mundo vem para ele instalar as cangas em você. Eu falava na semana passada ainda sobre isso. Sobre as brechas que são abertas através de reclamação, murmuração, palavras negativas, que é proveniente de um mundo caído, de um corpo, né, que cada dia mais você vê, as pessoas estão se deteriorando, as pessoas estão se apodrecendo emocionalmente, espiritualmente. Pessoas que você pergunta a idade, você não acredita. A pessoa tem uma idade, mas está envelhecendo tanto por causa do pecado. Mas você vê que aqueles que ficam com a palavra, aqueles que só comem de uma comida, bebem de uma água, elas são renovadas. O mundo fica colocando sempre argumentos sofisticados porque você merece. Você trabalhou o dia inteiro, você merece. Não precisa de tudo isso, você já foi no domingo, né? Quantos estão me ouvindo que poderiam estar aqui, né, na igreja hoje? Mas acreditou numa mentira. Eu já fui no domingo, já tomei Santa Ceia, já estou com 7 palavras, por que eu vou mais uma, né? Por quê? Né? Por qual motivo? Não acredita. Nós não podemos mais acreditar que não agrega. Tudo agrega na sua vida. A cada passo que você dá em direção a Deus, o Senhor dá em direção a você. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Eu me aproximo dEle e Ele se aproxima de mim. Então, Ele está dando passos mediante aos meus passos. Se eu dou um passo me afastando dEle, também as circunstâncias serão também afastadas. Vitórias serão atrasadas. Resultados serão atrasados. Agora, se eu dou mais, eu devo e posso, e eu tenho a convicção, tenho que ter a convicção que eu vou receber mais. Porque é uma balança isso. Deus é o justo juiz e a sua balança não vai pesar para a injustiça. Ele sempre vai pesar para a justiça. E aqui diz, usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo. Você não vai conseguir rebater os argumentos, as fortalezas com as armas que o mundo te oferece. Mas, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo, levando preso todo pensamento rebelde. O que é um pensamento rebelde? Um pensamento
que não está pronto a obedecer, mas está pronto a se rebelar contra a palavra e a direção. Por quê? O diabo nunca vai chegar chutando a porta. Ele vai abrir bem devagarinho, sabe por quê? Porque ele sempre tem uma cópia, porque você deu essa cópia a ele. O cachorro nem late. Ele chega devagarinho, ele abre a porta, ele entra e ele deita ao seu lado. Porque você deu a chave, você deu o acesso ao diabo. O diabo sempre vai entrar de maneira bem devagar e bem suave. Eu lembro de uma pessoa falar para mim, bispo, eu conheci uma pessoa no mundo, e ela é maravilhosa. Nossa, é maravilhosa, e eu vejo que tudo, né, tudo está fluindo, tudo está andando. Eu falei, você esperava diferente? Você esperava diferente? A venda está sendo feita, amigo. Ele precisa bater a meta. O diabo quer bater a sua meta. Ele tem uma meta. A meta dele é matar, roubar e destruir você. E você está acreditando que esse carro chinês é carro japonês, mas não é. Não é. Não adianta, pode parecer, não estou criticando o chinês não, tá, gente? Estou querendo dizer que o japonês é melhor. Isso é. Amém? Isso é verdade, não vamos discutir isso, pelo amor de Deus, isso é verdade. Então vai falar para mim que não é, mas claro que é. Mas qualidade. Mas as pessoas querem comprar o quê? Pelo preço. Por quê? Porque coisas boas custam mais caro. O alto preço foi pago por nós, o preço de vida, do sangue. As coisas caras têm um custo muito alto. O diabo quis oferecer um custo baixo para Jesus. Pedro questionou Jesus para ele não ir à cruz, mas o propósito era muito claro. Nós não podemos querer pagar um preço baixo e ter qualidade. Não, o preço é alto para coisas boas. O preço da renúncia, do sacrifício, da retidão, da constância, da integridade. O preço da honestidade, da moralidade. O preço do perdão. O preço da generosidade. Tem preços, tem princípios que precisam ser respeitados. Princípio do casamento, princípio da mordomia, princípio do servir. Quantos princípios as pessoas estão quebrando? E não entende, não dá. Não dá para ser diferente. Então existe preços e existe custos. Existe uma questão de preço e uma questão de valor. Tudo que, se você buscar preço, não tem valor. E aquilo que tem valor, não tem preço. É ou não é, pessoal? Então a realidade é essa. Nós precisamos pagar preços altos para receber coisas de valores. E exige muita força. Não é fácil. Mas no final, Deus atendeu o seu pedido. No final, o seu início pode parecer modesto, mas o seu final será de grande alegria. Então o Senhor nos ensina isso. Se eu usar os argumentos corretos, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamos a obedecer a Cristo. Nós vivemos uma guerra de raciocínio. E todo pensamento contrário à palavra de Deus é considerado pelas Escrituras como rebelião. Então você precisa entender que se não vem da palavra de Deus, você está em rebelião. Não existe 99 para Deus. 99 é zero. Deus quer 100%. Deus quer 100%. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Na Amplificada diz: as armas da nossa guerra não são físicas, armas de carne e osso. Nossas armas são divinamente poderosas. Repita comigo: divinamente poderosas para a destruição
de fortalezas. Ela é divinamente poderosa para a destruição de fortalezas. Você precisa usar as armas divinas para você arrebentar, destruir todas as fortalezas que te escravizam uma vida. Estamos destruindo argumentos sofisticados e todo orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Todo o quê? Todo orgulho que se coloca contra. O seu orgulho, ele está em rebelião. Ele está em guerra contra o verdadeiro conhecimento. O orgulhoso está em guerra contra Deus. E é por isso que ele sempre perde, sempre o orgulhoso é humilhado. Sempre o orgulhoso é derrotado, porque ele entra em guerra contra Deus, contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E estamos levando todo pensamento rebelde. Sabe aquela coisa de criança rebelde, menino rebelde, que quer fazer do seu jeito? Aí você fala, o que eu vou falar? Já falei tudo. Então chega numa posição que o jovem não ouve mais, ele precisa sentir para mudar. Eu lembro de uma história que eu achei muito interessante. De uma mãe falar, toma banho. E o jovem não tomava banho. E aí ela falou, também não quer tomar banho? Não tem problema, mas também não vou lavar a roupa. Não vou lavar a sua roupa, não vou trocar a sua toalha, não vou trocar o seu cobertor, e foi deixando. E chegou num dia, que ele foi fazendo do jeito dele, toda a escola começou a sentir o cheiro, começou a apelidar ele, de sujinho, de não sei o quê, Passou tanta vergonha que agora ele toma 3 banhos por dia. Você não quer ouvir aquela pessoa que é uma autoridade, que quer o seu bem, e algo que funciona, você não ouve, você sente. Todo orgulhoso é aquele que é incapaz de ouvir. Mas quando você não ouve, você vai sentir. Porque Deus vai te ensinar. Ninguém vai ficar no mesmo estado, na mesma classe. Você vai repetir quantas vezes for possível até você passar por essa prova. Deus quer que você passe nessa prova. E quantas vezes for necessário, você vai repetir. E sabe qual é o problema? Você repete o ano. Um jovem que repete várias vezes o ano, quando vê, ele está muito grande. Ele já está muito velho. E agora ele começa a passar vergonha, porque ele está muito velho em uma classe que ele não deveria estar. Ele deveria estar mais adiantado. E agora ele começa a ficar atrasado e ele começa a passar vergonha. E agora traga isso para o contexto da igreja. Quantas pessoas estão velhas e não estão vencendo? Todos os anos, Ana levava uma túnica nova. Por quê? Porque uma criança saudável cresce. E ele que ia crescendo, e ela levando túnicas novas, porque ela cresce. O pé cresce. Eu vejo meus filhos. Hoje eu vejo, hoje o meu filho mais velho está fazendo 10 anos, o João. E eu vejo o tamanho, a gente estava falando sobre isso na mesa. Ele tem 10 anos, eu lembro quando ele era um bebezinho, pequenininho, ele está gigante, quase o tamanho da Jéssica. Quando ele dorme na cama, ela leva ela, parece um anão levando o outro. Gigante ele está gigante. Eu falei, mas eu lembro quando ele era pequeno, meu Deus, passou 10 anos. E ele cresceu. Por quê? Porque quando você se alimenta com comida correta, nutritiva, você dorme bem, você tem equilíbrio, você tem amor, você cresce. Então, quando você está equilibrado em todas as áreas da sua vida, você vive essa plenitude, essa abundância que Deus nos promete, você cresce. Então, se você está muito grande, está com sapato apertado, está com calça apertada, e as pessoas estão vendo, você está muito grande, mas você não tem graduação, você não cresce, você não está se formando, você não tem vitória.
É porque você parou em algum lugar. E nós precisamos passar nessa prova. Passar de ano. E por que as pessoas não passam de ano? Porque acredita que do seu jeito funciona. Mas aqui a palavra de Deus está nos mostrando, estamos destruindo os argumentos sofisticados de todo o orgulho exaltado que se coloca contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E estamos levando todo o pensamento rebelde cativo para obedecer a Cristo. Você pega esse pensamento rebelde, você aprisiona ele e você joga a chave fora. Porque você não vai mais permitir que esse espírito de rebelião que provém de um orgulho, uma pessoa que não se submete à palavra, uma pessoa que perdeu a capacidade de ouvir a palavra e obedecer a palavra. É o que Paulo diz, você corria tão bem, agora você não está. Você está praticamente parado. Parou no tempo. Quantos começaram tão bem, foi perdendo e continua perdendo. Nós precisamos parar e combater e vencer essa guerra de raciocínio. Estamos em uma guerra. E se você se permitir ser liderado e conduzido pelo general que é Cristo, você vai vencer essa guerra. Amém, pessoal? Se coloca de pé, por gentileza. Eu quero que com os seus olhos fechados, eu quero fazer algumas perguntas para você. E eu quero que você já comece pedindo para o Espírito Santo, com toda a força da sua vida, que você quer ver. Quer descobrir todas as mentiras, todos os enganos, todos os sofismas que são pensamentos que induzem o erro. Se eu te fazer uma pergunta, por que você faz isso? Por que você vive desse jeito? Por que você tem esse comportamento? O que está por trás das suas ideias, das suas atitudes? Porque está repetindo coisas que fez no passado? Por que você tem esse comportamento falso, manipulador e bajulador? Por que ainda você mente? Por que você tem inveja? Por que você tem esse comportamento desequilibrado? Por que você trata os seus filhos assim? Por que você trata o seu cônjuge assim? Por que você foge de problemas? Por que você sempre busca atalhos, caminhos fáceis? Por que você nunca termina o que começa? Porque você sempre quebra processos? Porque você tem esse comportamento compulsivo nas finanças? Porque você tem esse comportamento lascivo? Hoje, decida romper. Você não pode mais viver assim. Esse não é o caminho correto. Caso contrário, caso você decida continuar, a sua vida continuará sendo roubada pelo diabo. É pelo caminho da fé, da santidade. É pelo caminho da honestidade. É honrando, vivendo
praticando princípios fora dos princípios você vai escandalizar, você vai perder tempo, você vai perder a sua vida e você vai perder energia e até a sua salvação. Fora dos princípios você vai transformar seus filhos em ateus, mandá-los para o inferno e vai destruir o seu casamento. É com base na verdade, na palavra de Deus, que você vai construir uma grande vida. Portanto, se o filho os libertar, você de fato serão livres. Permita que o Filho te liberte. Permita que Jesus Cristo liberte você, proveniente da verdade que vem da palavra de Deus. Esse é um dia que o Senhor está nos revelando muitas coisas. Eu sei que hoje o Senhor está te apresentando muitos argumentos e muitas vezes um resultado. Um resultado que não é o resultado que você queria. Mas isso não é ruim. Se hoje eu estou vivendo uma situação e estou tendo consciência do problema e das atitudes erradas que eu estou tomando, hoje é uma oportunidade para você mudar. Eu peço que nesse momento você fale com Deus. E antes de nós orarmos, eu quero que você peça a Ele que te revele e tome uma decisão que hoje será o último dia que eu vou tomar essas atitudes e viver com esses pensamentos rebeldes, orgulhosos, que estão roubando a minha vida, estão roubando o meu destino, estão roubando a minha alegria, estão roubando tudo que Deus preparou para mim. Fala com Deus nesse momento. Que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, e não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim, Deus. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti. Se você fala, bispo, hoje eu tomei uma decisão. E eu não quero mais viver desta maneira. Hoje eu quero mudar a minha história. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça. E eu quero orar sobre você. E eu quero declarar e determinar e ordenar hoje que será o último dia que esses pensamentos, essa instabilidade, essa oscilação, essas mentiras vão dominar você, vão tomar a sua mente e influenciar as suas decisões. Eu quero orar com você, e eu quero que os pastores e os obreiros vão passando e vai orando com as pessoas, e nós vamos quebrar todo espírito imundo que tinha poder sobre você até hoje. Em o nome do Senhor Jesus, eu quero ordenar agora, você que até hoje escravizava, colocava essa canga, colocava esse jugo, esses pensamentos rebeldes, mentirosos, essas armas que até hoje teve poder sobre essa pessoa, essas crenças mentirosas, imorais, oscilantes,
mentes viciadas, religiosas. Eu quero ordenar agora, maldito, você que até hoje tinha o controle sobre essa pessoa, você que escravizava essa pessoa, você que amarrava, adoentava, você que humilhava, travava esta pessoa. Eu quero ordenar agora, você que desde o nascimento dela, desde o útero da mãe, ela está vivendo humilhações, ela está sendo uma causadora de danos, de dores, ela está vivendo uma vida humilhada, com crenças mentirosas, infernais, imorais, toda fraqueza. Eu quero ordenar agora, maldito, você que entrou através de palavras, de maldições hereditárias, você que entrou através de brechas, situações, pensamentos, sentimentos, você que está há muito tempo escravizando esta vida, você que está escondido nesta casa, nos quartos, debaixo da cama, em cima da cama, nos armários, toda obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, reza de feiticeiro, orações contrárias contra esta pessoa, contra a vida dela, contra a família dela, contra os filhos, contra o casamento, contra a vida financeira. Você que está sabotando esta vida há muito tempo, você que está escravizando essa pessoa há muito tempo, eu quero ordenar agora, aonde você estiver alojado, aonde você estiver escondido, aonde você estiver enraizado, aonde você estiver adoentando, aonde você estiver escravizando esta pessoa, eu quero ordenar agora, você que faz essa pessoa se sentir sempre incapaz, pensamentos de incapacidade, eu quero falar com você, maldito, que você que colocou esta canga, este jugo, estas mentiras sobre esta pessoa, sobre a família, sobre os negócios, no emprego, ela não consegue permanecer no mesmo lugar, ela sempre se sabota, ela gasta mais do que ela ganha. Eu quero ordenar agora, maldito, aonde você estiver alojado, há anos, há décadas, até desde o nascimento dela, desde o nascimento, você que está em geração em geração, há anos, humilhando, amarrando, envergonhando, adoentando, escravizando, colocando ela sobre uma miséria, ela que não consegue pensar diferente, ela não consegue romper todo espírito que está impedindo rompimentos. Eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, em o nome de Jesus, e saia, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero que você pare agora e pense naquilo que o diabo está falando para você há muito tempo. Eu quero falar algumas palavras nesse momento que o diabo fez você acreditar. Eu quero que no momento que você ouvir estas palavras, você vai dizer que é mentira para você. Você vai rebater, porque eu vou te ensinar aqui, que você vai rebater as mentiras, os argumentos sofisticados do maligno. E permaneça com os seus olhos fechados. Eu quero que no momento que esse adjetivo, essa característica infernal, que o diabo disse para você, casar com a mentira que você há muito tempo você acredita, você vai rebater. E a partir de hoje você vai viver assim. E com seus olhos fechados, quero que você permaneça em silêncio e só ouça, mas no momento que você ouvir, você vai dizer, isso é mentira. Eu não sou assim, maldito. É em o nome do Senhor Jesus.
O diabo pode estar te falando que você é uma pessoa agressiva, ansiosa, antipática, antissocial, apática. Você é uma pessoa arrogante, apressado, atrevido, autoritário, avarento, birrento. Você é bisbilhoteiro, bruto, calculista. Você é chato, cínico, ciumento. Você é um acomodado. Você é um preguiçoso, covarde, cruel, debochado, depressivo. Você é uma pessoa mentirosa, você é uma pessoa desequilibrada, desleal, você é uma pessoa desmotivada, você é um desobediente, você é um desonesto, você é um desordeiro, você é desumano, você é distraído, egoísta, estourado, estressado, exigente, falso, fingido, fraco, frio. Você é uma pessoa fútil, gananciosa. Você é uma pessoa grosseira, hipócrita, ignorante, impaciente. Você que está ouvindo as mentiras, que você é impetuoso, você é um impostor, um imprudente, você é impulsivo, incompetente, inconstante, inconveniente. Eu não sei qual é a mentira. Resiliente, resistente, persistente, consistente, temente a Deus, forte, corajoso. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou determinado, eu sou focado, eu sou confiável, eu sou criativo, eu sou tolerante, amoroso, sincero, honesto, disciplinado, humilde. Eu sou otimista, eu sou pontual, prudente, maduro, zeloso, organizado, responsável, leal, ambicioso, carismático. Eu possuo empatia, compaixão, generosidade. Eu sou paciente. Eu sou confiável, eu sou honrado, eu sou grato, eu sou zeloso, eu possuo eloquência, eu falo, eu me comunico com excelência, eu sou uma pessoa excelente, eu sou um servo de Jesus Cristo. Agora coloca a mão na sua mente e diga: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho um coração de Cristo. Eu tenho a visão de Cristo. Eu tenho a sabedoria de Cristo. Eu e a minha descendência faz parte da geração de pessoas poderosas na terra. Em nome do Senhor Jesus, e com muita força diga: o meu salário se tornará o meu dízimo. Eu declaro que o meu salário se tornará o meu dízimo. Eu declaro que o meu salário se tornará o meu dízimo, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que nesse momento, você, com seus olhos fechados, visualize tudo aquilo que até hoje era como um jugo, era uma mentira sobre você. Você acreditava nisso e você se comportava assim. A partir de hoje você vai ver, pela fé, que você já é uma pessoa diferente. A partir de hoje essas situações acabou na sua vida. Hoje essa guerra de raciocínio tem um vencedor. A partir de hoje você não será mais escravo desses raciocínios mentirosos. Acabou isso na sua vida. Estamos em um novo tempo.
Estamos sob uma nova direção, a direção de Jesus Cristo. A partir de hoje Ele está dirigindo os seus pensamentos. A partir de hoje você não vai mais ser escravo desses pensamentos mentirosos. Em o nome do Senhor Jesus. Visualize você já se comportando assim. Você vivendo o seu dia a dia. As situações que você sempre caía, você não vai mais cair mais. Você já vai imaginar a próxima vez que o diabo te tentar. E na sua mente você já vai dizer: acabou, eu não caio mais nessa arapuca, nessa armadilha. Acabou isso na minha vida. Eu não sou mais escravo disso. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Creia no que Deus está fazendo aqui. Deus está mudando a sua estrutura mental, o seu padrão de pensamento. Deus está alterando hoje e renovando a sua mente. Você sai daqui com a sua mente renovada. Você sai daqui com a sua mente renovada e você nunca mais vai aceitar ser pequeno, porque você não é pequeno. Você não é menor. Você não é incapaz. Você é um homem, você é uma mulher poderosa nesta terra. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. E eu quero que pela fé, você que tem documentos que representam a sua vida financeira, carteira de trabalho, contratos, nome de clientes, e a partir de hoje você já vai mudar isso aqui na sua vida. Você não vai mais vir para um culto como esse, sem trazer tudo aquilo que você quer vitória e que representa a sua vida financeira. Então, a partir de hoje, você vai trazer a lista do seu cliente. Você pode anotar, você pode manter isso aqui muito, muito vivo dentro de você. Você vai trazer a sua lista de clientes, os contratos, o nome dos clientes que você, pela fé, já crê que Deus está te entregando. Você vai vender para ele, você vai comprar dele. Eu não sei como é, né, o seu negócio. Mas os maiores clientes virão para a sua mão. E é isso que você precisa acreditar. E você vai trazer pela fé o nome dos seus futuros clientes e o nome dos seus atuais clientes e aqueles que pararam você orando para que Deus traga de volta. Contratos, documentos, até mesmo situações que representam uma dívida, você vai trazer. Eu quero que você que tem uma situação que aos olhos humanos parece impossível, você que é empresário e pela fé quer se tornar um futuro empresário, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui na frente que nós estaremos orando. A oração pelos Eliaquins, pelos empresários e pelos futuros empresários, e trago aquilo que representa a sua vida financeira aqui. E nós estaremos orando, ungindo você. Está ungindo aqui? Cadê o ungido? Unge, pessoal, em nome de Jesus. Unge esses documentos, unge aquilo que representa a sua vida financeira. E nós estaremos orando neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. E eu quero que agora você vai declarar, e nós vamos declarar que essa situação está sendo, ou melhor, já foi resolvida. Você não vai mais viver as mesmas situações. Hoje você sai daqui com essa situação resolvida. Pela fé, essa situação já está sendo resolvida no mundo espiritual. E eu quero que todos venham concordar aqui comigo. Obreiros, pastores, vamos orar e vamos concordar com todos aqui. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero orar. Eu quero concordar, meu Pai, com cada documento,
com cada documento, em nome do Senhor Jesus. Eu concordo e declaro materializado, concretizado, realizado. Eu confirmo as tuas vitórias em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro essa situação resolvida, liberada, destravada em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo e declaro, meu Deus, situações destravadas, liberadas. Eu abençoo e declaro essas situações liberadas. Eu declaro essas situações liberadas. Eu declaro essas situações liberadas na sua vida. Eu declaro essas situações liberadas. Eu confirmo a tua vitória. Eu confirmo a tua vitória. Eu confirmo a tua vitória em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro essas situações liberadas. Eu declaro situações antigas sendo liberadas na sua vida em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro situações liberadas da sua vida. Eu abençoo a sua vida e declaro situações liberadas da sua vida. Eu declaro essas situações liberadas da sua vida. Eu declaro que essas situações estão liberadas da sua vida. Eu declaro essas situações liberadas da sua vida. Eu declaro, meu Pai, os pedidos, os projetos, os sonhos, os planos sendo materializados, concretizados, realizados em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro essas situações liberadas. Eu declaro, meu Pai, essas situações liberadas, confirmadas. Eu oro, meu Pai, aqui, meu Pai, para os futuros empresários, meu Pai, os milionários, meu Pai, eu declaro situações liberadas. Eu declaro situações que até hoje tinha poder sobre você caindo por terra. Meu Deus, eu declaro, meu Pai, prosperidade. Eu declaro abundância. Eu declaro, meu Pai, situações, meu Pai, pensamentos, meu Pai, bloqueios caindo por terra hoje. Meu Pai, começando um novo tempo, situações liberadas. Eu declaro situações travadas sendo destravadas. Eu abençoo a sua vida e eu declaro essas situações caindo por terra. A partir de hoje, não tem poder sobre o nosso povo. Eu declaro, meu Pai, essas situações liberadas. Meu Deus, não mais tendo poder, não mais, meu Pai, aprisionando, bloqueando, amarrando. Eu abençoo, meu Pai, e declaro vitória, portas abertas. Eu declaro, meu Pai, futuros clientes, contratos milionários sendo assinados. Eu declaro crescimento. Eu declaro, meu Pai, abundância. Eu declaro crescimento e abundância, rompimento. Eu declaro, meu Pai, ela sendo promovida, honrada, sendo líder, meu Pai, líder na diretoria, como uma liderança, meu Pai, colocada por Deus, autoridade estabelecida por Deus. Eu abençoo e declaro, meu Pai, essas situações liberadas, confirmadas, destravadas. Eu abençoo, meu Pai, e declaro, meu Pai, essa unção, este poder sobre eles, meu Pai. Eu declaro os grandes financiadores, os grandes mantenedores, os grandes financiadores e mantenedores. Eu declaro, meu Pai, um povo, meu Pai, aqui se levantando como grandes Eliaquins, grandes pilares, grandes colunas, grandes pilares, grandes colunas, grandes pilares, grandes colunas da obra de Deus. Eu declaro, meu Pai, futuros milionários, meu Pai, grandes mantenedores, grandes mantenedores, grandes mantenedores. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo sendo honrado, crescendo, avançando. Eu abençoo a vida deles. Eu declaro rompimentos. Eu declaro, meu Pai, um destravamento. Eu declaro crescimento. Eu declaro crescimento. Eu declaro situações antigas sendo encerradas. Situações antigas sendo encerradas. Eu declaro crescimento. Eu declaro avanço. Eu declaro rompimentos.
Eu declaro, meu Pai, o nosso povo crescendo e avançando. Eu declaro, meu Pai, situações antigas sendo encerradas, um povo crescendo e avançando, situações judiciais caindo por terra, o nosso povo sendo favorecido. Eu declaro prosperidade, eu declaro abundância, 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 eu declaro destravamentos, desbloqueios, eu declaro situações doentes, meu Pai, sendo resolvidas. Eu declaro um povo curado, um povo honrado, eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro vitórias, situações antigas sendo resolvidas, situações antigas sendo resolvidas, alinhadas, consertadas, meu Pai, curadas. Eu abençoo o nosso povo, eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro rompimento, eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro rompimento, eu declaro, meu Pai, futuros milionários, bilionários, futuros milionários, bilionários, meu Pai, no Ministério Mudança de Vida. Eu declaro crescimento, eu declaro avanço, situações da família, situações do trabalho sendo resolvidas, situações da família, situações do trabalho sendo resolvidas. Eu declaro você curada, você livre. Receba a sua vitória, receba a sua libertação, receba aquilo que você veio buscar. Eu declaro definições da sua vida em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro situações antigas sendo resolvidas, situações paradas, atrasadas, amarradas, antigas sendo resolvidas, caindo por terra hoje. Situações antigas caindo por terra hoje, situações antigas caindo por terra hoje. Eu declaro a tua vitória, eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro rompimento, eu abençoo a sua vida, e que tudo que você colocar nas suas mãos vai prosperar, vai avançar, vai crescer, vai romper. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com as suas vitórias, eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro rompimento, eu declaro cura, eu declaro libertação. Eu abençoo a sua vida, eu declaro você curada, você livre, você vivendo uma restauração. Receba as suas definições, receba a sua resposta, receba a sua vida, receba a sua cura, receba a tua libertação. Eu declaro que todo mal que segurava, que impedia, que escravizava, que adoentava, esse jugo, essa canga, esta carga, cai por terra hoje. Eu declaro você curada e livre em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o nosso povo. Eu declaro crescimento, eu declaro avanço, eu declaro crescimento e avanço, situações antigas sendo resolvidas. Eu declaro você recebendo respostas. Receba a sua resposta, receba a sua resposta, receba crescimento, receba avanço. Eu declaro, meu Pai, o nosso povo curado, livre, liberto, restaurado em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, esta família. Eu declaro, meu Pai, o início de um novo tempo, uma nova história, novos, meu Pai, novos desafios, os antigos, meu Pai, sendo vencidos e os novos se iniciando, mostrando crescimento, um futuro poderoso, meu Pai, sobre esta criança. Eu faço a oração de Jabes, abençoe, meu Deus, aumente as terras, meu Pai, coloque a tua mão sobre ele, livrando de mares e de dores. E eu declaro Deus atendendo o nosso pedido, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo aquilo e declaro que aquilo que você veio buscar, você está voltando. Receba as suas definições, receba as suas respostas, receba as suas definições, receba as suas respostas, receba aquilo que você veio buscar, receba aquilo que você veio buscar. Eu declaro a vitória
vitória sobre o nosso corpo de obreiros, os nossos obreiros sendo os mais vitoriosos, aqueles que irão testemunhar antes, meu Deus, os primeiros a testemunhar, os que são curados, levando curas, libertações, eu abençoo, meu Pai, eu declaro, meu Deus, essa família, meu Deus, vivendo uma restauração, uma construção de vida, eu declaro o início de um novo tempo, eu declaro você a partir de hoje, você grávida, engravidando, situações que até hoje estava travada, eu declaro você conseguindo, adquirindo, conquistando esta vitória, eu declaro você abrindo este ventre, Deus abrindo este ventre, eu declaro você recebendo este ventre, a cura deste ventre, e engravidando, e recebendo, e construindo a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu consagro, meu Pai, eu abençoo, meu Pai, o nosso povo, eu declaro, meu Pai, vitória, eu declaro, meu Pai, nosso povo, saindo daqui hoje, um patamar elevado, meu Deus, um povo, meu Deus, a partir de hoje, meu Deus, acreditando em todas as verdades do reino, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Dê as mãos para essa pessoa que está ao seu lado. Dê as mãos para essa pessoa que está ao seu lado. Dê as mãos. Pode dar as mãos para todo mundo. Vamos fazer uma roda aqui. Isso. Dê as mãos. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Nós realizamos, meu Pai, essa oração da concordância. E eu concordo com cada vitória, com cada pedido. Eu concordo com cada oração. Eu declaro o nosso povo crescendo e avançando. O nosso povo rompendo. Eu declaro o nosso povo rompendo. O nosso povo crescendo. O nosso povo avançando. Eu declaro definições. Eu declaro respostas. Eu declaro definições. Eu declaro respostas. Eu declaro definições. Eu declaro respostas. Em o nome do Senhor Jesus. Receba as suas respostas. Receba as suas definições hoje aqui. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua casa. Eu abençoo a sua família. Eu abençoo a sua empresa. Eu consagro a sua vida. Eu declaro que hoje começa um novo tempo na sua vida, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo e concordo com a vitória de cada um que está aqui, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, a primeira atitude que nós tomamos quando nós possuímos algo, quando nós acreditamos que nós recebemos aquilo que nós viemos buscar, a prática de dar o primeiro passo e acreditar que você possui algo, você está voltando com algo, você está voltando com algo. Então, se hoje você veio buscar uma cura, agora você se torna um instrumento de cura. Você que veio buscar esta porta aberta, você se torna um chaveiro, aquele que abre portas. Você que veio buscar uma restauração no seu casamento, você se torna um restaurador de lares, de casas, de família. E eu quero, pela fé, você saia do seu lugar e abençoe a vida de alguém com aquilo que você veio buscar. Declare na vida dela esta porta aberta. Declare essa situação resolvida na vida dela, essa prosperidade, esse crescimento. Declara, você abençoa essa vida, você abençoa
abençoe esta vida, abençoe esta vida. Declare sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro você hoje vivendo essa restauração na sua casa, na sua família, na sua empresa, em o nome do Senhor Jesus. Declara que a partir de hoje, aquilo que eu vim buscar, hoje eu posso derramar. Aquilo que eu vim buscar, hoje eu posso derramar. Derrama na vida dessa pessoa, como um ato de fé, um ato de fé, um ato de fé. Hoje você derrama aquilo que você veio buscar hoje aqui, em o nome do Senhor Jesus. Você declara aquilo que você veio buscar hoje aqui, em o nome do Senhor Jesus, 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 em 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 nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, só me ouça, só me ouça. Oh, presta atenção, pessoal, presta atenção, presta atenção. Você pode pensar, mas precisa disso? Muitos até ficaram parados. Presta atenção. É a guerra do raciocínio que está acontecendo. O diabo está falando para você que não precisa. Mas não tinha como você pisar sobre a água sem você pisar. Nem não tem como você falar para mim, eu creio, se você não declarar que não você não somente crê para a sua vida, mas agora, aquele que era uma fonte seca, agora se torna uma fonte de água viva. Isso é a fé. Aquele que tem sede, venha e beba. E de você se tornará uma fonte de água viva. Nós chegamos seco, mas pela fé você sai jorrando águas de vitória, águas vitoriosas, águas você está jorrando a partir de hoje. E eu quero que você faça igual Jesus. Vão e faça discípulos. Volte para o seu lugar e eu peço, abençoe a todos que estão na igreja. Volte e vai abençoando aqueles que estão aqui e derrama sobre a vida de cada um aqui. Vai voltando e abençoando aqueles que estão nas cadeiras. Abençoa a vida dessas pessoas. Hoje é um dia de bênção, é um dia de vitória, é um dia de cura. Hoje é um dia que portas estão abrindo no mundo espiritual. Portas estão abrindo, portas estão sendo abertas. Libertação, cura, prosperidade. Deus está liberando definições, respostas no Ministério Mudança de Vida. Hoje você volta para a sua casa com as suas respostas, com a sua resposta, com as suas definições para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa, em o nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo,
honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.